Tartarugas estão dentro do grupo de animais que possuem uma das maiores longevidades. Coincidência ou não, dentro da cultura pop, existe também um grupo de tartarugas que tem uma grande longevidade. Hoje nós vamos falar das Tartarugas Ninja. Fala pessoal, meu nome é Wellington e esse é o Caixa das Eras, um programa que viaja por todas as eras da cultura pop. E hoje nós vamos falar das Tartarugas Ninja, sim, quem nunca ouviu falar delas ou nunca viu uma imagem relacionada a elas. E as Tartarugas Ninjas tiveram origem na década de 80, mais precisamente no ano de 1983, quando dois quadrinistas, Peter Laird e Kevin Eastman, resolveram fazer meio que uma coisa meio cômica, meio parodiando os quadrinhos que eles tanto gostavam. E um desses quadrinhos era o Demolidor. Então eles fizeram uma tartaruga ali meio que com uma arma ninja e de repente naquela brincadeira descontraída surgiu a grande ideia. Por que não daria certo? Eastman viu a oportunidade, foi lá, quebrou o cofrinho dele, pegou as moedas, foi no banco, raspou os trocados que ele tinha e ainda prestou um dinheiro do tio dele para fazer a primeira tiragem de quadrinhos do que viria a ser as Tartarugas Ninjas. Não deu outra. Surpreendentemente, as pouco mais de 3.000 edições esgotaram e ele recuperou o investimento e era hora de investir um pouco mais. Aí os quadrinhos caíram no gosto do público, apesar de ser uma publicação mais voltada para um público adulto. Os quadrinhos eram mais violentos e tinham um clima mais sombrio, né, mais noir. E por sinal, as tartarugas não tinham distinção de cor de faixa nem nada. Elas eram apenas todas com faixas vermelhas, tinham já os nomes que arremetia aos artistas do período do Renascimento e tinham as armas já que diferenciava uma das outras. Mas o pulo do gato estava para acontecer no ano de 1987, quando uma empresa chamada Playmat Toys queria de todas as formas entrar no mercado norte-americano de brinquedos. E eles teriam que competir com nada mais nada menos que a Mattel e a Kenner, que já tinham brinquedos muito bons e consolidados nesse mercado. Eles precisavam de um material bom. Foi aí que apareceu o Mark Friedman. Ele era um jovem empresário que já tinha buscado alguma forma de transformar em action figures as tartarugas, mas não havia conseguido. E as action figures, para nós, são os famosos bonequinhos, os hominhos de brinquedo. Sim, existem action figures mais caros, mas a verdade é que qualquer boneco para criança é uma figura de ação. E aí Friedman encontrou a Playmat Toys, apresentou o projeto para os caras e os caras simplesmente amaram e resolveram até fazer um desenho. Afinal de contas, como que você conseguiria fazer brinquedos para criança com todo aquele universo sombrio, com todo aquele universo mais dark? Eles adaptaram e a animação já chegou com essa pegada, uma pegada mais cômica, onde você tinha já a diferenciação das tartarugas. Cores de faixas diferentes, um desenho bem colorido, frases marcantes e personalidades marcantes. Sim, as tartarugas como nós as conhecemos, ali que cresceram no esgoto por causa de um produto químico. E aí essas tartarugas começaram a ter bonecos e veículos de todo quanto é tipo, o que simplesmente impulsionou as vendas. E a partir daí se consolidou. O desenho teve nada mais nada menos do que 10 temporadas. Sim, o desenho foi de 1987 até 1996. Pensa no tanto de brinquedo que esses caras venderam. Mas sucesso pouco é bobagem. Então, uma forma de consolidar isso foi no ano de 1990, com o filme Tartarugas Ninja. Sim, um filme feito com pessoas reais. E esse filme simplesmente explodiu a cabeça dos caras. E nesse filme foi investido um pouco mais de 13 milhões e o filme arrecadou mais de 200 milhões de dólares. E foram vendidos mais ou menos 100 milhões de bonecos no ano de 1990, quando foi lançado o filme. E claro, com todo o sucesso desse filme no ano de 1990, os caras não iam deixar quieto. No ano de 1991, eles fizeram Tartarugas Ninjas 2, O Segredo do Uzi, onde contava a origem das tartarugas.
Grande sucesso tanto do primeiro filme como do segundo filme se deve ao estúdio do Jim Henson. Para quem não conhece Jim Henson, o cara é simplesmente o gênio, o mago ali dos bonecos. Ele é responsável pelos filmes dos Muppets e da família Dinossauro. Um super estúdio que realmente o sucesso das Tartarugas se deve muito à criação deles, se deve muito a esse estúdio do Jim Henson, que para mim é um dos melhores estúdios e eu tenho o Jim Henson como um dos ídolos aí da cultura pop nessa questão de bonecos e animações. E para você ver como são as coisas, o filme foi esnobado. Nenhum estúdio grande queria arriscar. A Disney não quis lançar, a Columbia não quis, a MGM não quis, mas a New Line, que estava iniciando, resolveu apostar e os caras, encheram o bolso de bufunfa. Mas e aí, tá gostando do vídeo? Você gosta de Tartarugas Ninjas? Gosta de viajar pelas eras da cultura pop? Não tá inscrito ainda? Então corre aí já se inscrever. Não esquece de deixar aquele like, clica no sininho para receber a notificação. Assim eu cresço aqui, produzo vídeos com qualidade cada vez maior para que você venha se divertir aqui e ter aquela lembrança legal. E dando continuidade aqui ao Tartarugas Ninja 2, O Segredo do Uzi, lembra que eu falei de algumas similaridades que havia com o gibi do Demolidor? Sim, no gibi original eles realmente tinham feito que a mesma substância que transformava Matt Murdock no Demolidor, quando ele se acidentava e ficava cego, porém aquela substância dava super sentidos para ele, eles criaram com a intenção que fosse a mesma substância que criava as tartarugas. Eu mesmo sempre achei legal essa correlação, mesmo sem saber isso, eu falava, cara, mas é muito parecido os acidentes, o produto. E eu particularmente acredito que na cabeça deles isso aconteceu dentro do mesmo universo. Mas a gente sabe que tem todas essas questões de licenciamento, então eles pegaram ali a questão do Uzi para as tartarugas. E esse filme Tartarugas Ninjas 2, ele teve grandes influências também nos videogames. Ah, achou que eu estava esquecendo dos videogames? Ainda não, eu já falo dos games. Só deixa eu completar aqui o caminho cinematográfico. Sim, Tartarugas Ninjas 2 foi um sucesso também. E uma curiosidade, eu me lembro que eu tinha 11 anos na época, quando esse filme estreou, foi aquela loucura. Eu me lembro que para assistir uma sessão, você tinha que chegar no começo de outra sessão. Filas quilométricas, quadras e mais quadras de filas. E eu me lembro até hoje que tinha que mascar alguns chicletes para trocar por adesivos. E a gente ficou tanto tempo na fila que deu tempo de mascar chicletes para trocar pelas 4 Tartarugas Ninjas. Aliás, eu até tinha esses adesivos há um tempo atrás, mas meus filhos acharam e eu nem sei se eles existem ainda. E foi muito legal ir no cinema assistir. Eu lembro que foi eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, para vocês verem que Tartarugas Ninjas era realmente um programa que reunia as famílias, né? E o Tartarugas Ninjas 2, ele foi um pouco além, né? Ele criou algumas coisas a mais. Então ele estabeleceu a marca Tartarugas Ninjas, inclusive marcado nos games, como eu já falei, eu já vou falar. No ano de 1993, sai o filme Tartarugas Ninjas 3. Esse filme realmente já não teve sucesso, as tartarugas continuavam popular, mas no cinema elas já expressavam um pouco de saturação, a marca havia sido super explorada. E o filme também, ele mostra uma aventura um pouco diferente, as tartarugas acabam voltando para o passado. Eu gosto muito do filme Tartarugas Ninjas 3, acho a história bem bacana, mas há um estranhamento porque a narrativa foi mudada demais. E como o filme arrecadou pouco, sacramentou o final das tartarugas no cinema na década de 90. Em 2007 foi lançado um filme, Tartarugas Ninjas, né? Em CGI, que dá continuidade a essa saga dos 3 primeiros filmes. O filme é bem bacana, vale a pena assistir, ele é canônico dentro do universo de cinema e tem uma história de retorno que poderia ter sido, na verdade, até o 3, mas vale a pena conferir esse desenho. Eu super indico que se assista esse aí, para quem assistiu só os 3 primeiros e não conhece esse, vale a pena. Mas vamos lá, eu não esqueci dos videogames. Como eu sempre falo, um produto que explode, ele vai para todas as mídias. As Tartarugas Ninjas foram para todas as mídias, inclusive para show musical. Eu não sei, mas os caras queriam ganhar muito dinheiro e eles fizeram até um show musical das Tartarugas Ninjas, que tem até o show completo aí no YouTube se você procurar, mas não é lá muito legal, não vai com muitas expectativas não, tá? As Tartarugas Ninjas também tinham uma trilha sonora sensacional, as músicas de abertura é uma das músicas legais dos desenhos aí dos anos 80, anos 90, e inclusive no Japão as Tartarugas Ninjas foram no estilo ali de anime, onde elas têm toda uma pegada mais samurai, uma pegada mais mística, com robôs e tudo mais. その石は彼らを3分間だけスーパータートルズへとパワーアップさせる能力を持つので Esse aí também vale conferir.
A vida das tartarugas nos games começou um pouco antes, em 1988, com um jogo mais ou menos ali para Nintendo 8 bits, que muita gente nem jogou, mas a consolidação das tartarugas nos games veio com as Tartarugas Ninjas The Arcade Game. Esse aí explodiu. Quem tem mais de 30 anos, com certeza em algum momento vai se lembrar de uma máquina de fliperama gigante com 4 lugares para jogar, 4 pessoas, cada uma assumia o papel de uma tartaruga ali e jogava. Na época não existiam videogames que conseguiam ter toda essa potência, então o fliperama era o que havia de melhor e isso marcou a vida de muita gente. Era muito legal e era uma máquina muito disputada. Com o tempo, esse jogo foi portabilizado para o Nintendo 8 bits e esse jogo sim ajudou a alavancar muito as vendas do Nintendo 8 bits, principalmente aqui no Brasil, né? Para vender os similares aí, os clones do Nintendo 8 bits. E como o Nintendo tinha, claro, as suas limitações, ele não tinha tudo o que tinha no fliperama, porém ele tinha algumas fases adicionais. Isso compensava um pouco. Em 1992 foi lançado o jogo Teenage Mutant Ninja Turtles 3, The Manhattan Project, onde a história não tinha nenhuma relação com o filme Tartarugas Ninjas 2, O Segredo do Uzi, porém, os personagens que aparecem lá no filme, Tokka e Hazard, são portabilizados para o jogo. Uma sacada muito boa com 2 chefões muito difíceis. Uma coisa bacana que aconteceu também é que no final do jogo, o Destruidor, após ser derrotado, toma o Uzi e se transforma no Uber Destruidor, o Destruidor mais over. Se lá no filme, talvez por restrições de orçamento ou de efeitos especiais, não houve uma batalha contra esse super destruidor, aqui no jogo o pau come e esse destruidor é um dos chefões mais difíceis de todos os jogos das Tartarugas Ninjas. E o jogo que todo mundo lembra vai ser o Teenage Mutant Ninja Turtles 4, o 4, o Turtle in Time. Esse jogo saiu para fliperama e depois ele saiu para Super Nintendo. A portabilidade já foi bem boa e esse jogo uma galera jogou, uma galera acha muito legal. Até hoje é um jogo muito bacana. E lá também a gente tem a presença do Tokka, do Hazard e a gente tem a presença do Super Shredder. Se no filme não teve a pancadaria com Uber Shredder, aqui no videogame você tinha que se virar para detonar o cara. Muito legal essa referência e a pergunta que eu faço de volta, era uma referência do filme no jogo ou será que do filme era uma referência ao jogo? Bom galera, seja como for, as tartarugas são um fenômeno dentro da cultura pop, revolucionando a indústria de brinquedos, a indústria de jogos e por aí vai. Você pode achar que as Tartarugas Ninjas não tem todo esse peso, mas a grande verdade é que em 30 anos elas nunca saíram de atividade totalmente. Ficaram um ou outro ano parado, mas sempre tiveram dentro das mídias. Como nós vimos, o primeiro desenho durou 10 temporadas. E tiveram 3 filmes num período de 3 anos. E eu citei apenas 4 jogos, mas elas têm jogos para outras plataformas de videogame. Tiveram até a ousadia de querer fazer um show de rock das tartarugas. Pizzarias famosas disputaram as tartarugas quando elas estavam para serem lançadas, porque o lance de gostar de pizza foi algo que foi criado para o desenho. As Tartarugas Ninjas são um fenômeno da cultura pop. Há mais de 30 anos que elas estão no mercado aí, vendendo brinquedos sem parar. Nenhuma franquia dos anos 80 conseguiu ser tão bem sucedido quanto as Tartarugas Ninjas. Franquias como He-Man, Thundercats, Silverhawks, Galaxy Rangers ficaram lá na década de 80, não se renovaram, não vieram. Por mais que tiveram uma outra versão, não conseguiram vingar em tantos episódios e brinquedos como as Tartarugas Ninjas. As tartarugas são realmente um fenômeno. Você encontra brinquedo de todas as encarnações dela. Até hoje as Tartarugas Ninjas são um grande exemplo, não só de resiliência, mas de adaptação no cenário da cultura pop, se adaptando para várias gerações. É claro que se você tem mais de 30 anos como eu, você vai gostar mais daquele desenho e mais daquele filme e daqueles jogos. Mas não dá para negar que de uma forma ou de outra, com sucesso ou não, elas nunca saíram do mainstream, elas nunca saíram do foco. As tartarugas podem ter dado uma pausa aqui ou ali, mas elas continuam sendo tartarugas ninjas. Eu penso que as Tartarugas Ninjas são mais ou menos como os próprios X-Men dos quadrinhos ou um Batman, que gerações passam, a história é renovada, ela é adaptada, mas o personagem e toda a sua estrutura, a sua essência permanecem a mesma. Por isso, se você gosta de Tartarugas Ninjas, continua comigo aqui. Não deixa de se inscrever aí, porque mais vídeos virão das Tartarugas Ninjas. É impossível colocar tudo o que existe de tartarugas em um vídeo só. Eu coloquei algumas informações aqui rápidas, mas com certeza dá para abordar muitas curiosidades, diferenças entre outros assuntos dentro desse universo das Tartarugas Ninjas. E eu digo para você, Cauabanga!